um de nós resolvemos sair da Hungria. Um de nós falava russo, porque ele morava perto da Rússia, na região da Hungria, que aprendeu russo lá. Então fizemos o seguinte, compramos garrafas de vodka, bebida, e levamos pouco dinheiro conosco. Chegamos, aquele que falava russo, chegávamos perto dos russos e explicou que nós somos refugiados, queríamos sair da Hungria e demos o vodka ou bebida para eles, um dinheirinho. Eles deixaram-nos passar. Nessa época, em 1944, março adiante, alemães invadiram a Hungria também, nazistas, colocaram em poder o partido nazista húngaro, que era terrível, né? Eu estava ainda estudando numa cidade longe da minha cidade natal, chamada Kassa. Esse é norte da Hungria. Na Idade Média, adiante, os judeus não podiam morar em cidades da Hungria acima de 50 mil habitantes. E então, nessa minha cidade, também não tinha judeus até se a Hungria se reuniu com a Áustria sob a regência dos Habsburgos. A situação mudou, porque os Habsburgos não eram antissemitas, ao contrário, protegiam os judeus. Tanto era a proteção forte que a monarquia austro-húngara, que se juntaram Áustria e Hungria, o ministro da guerra é um judeu. Em 1918, saiu na Hungria o primeiro decreto-lei contra os judeus. Dizia que nas faculdades húngaras, judeus só podem participar em 8%. Então já começou a asfixiar a limitação da movimentação dos judeus. Depois, cada vez saiu outro decreto piorando a situação dos judeus, como, por exemplo, o judeu não podia ter propriedade agrícola. Depois fecharam mais o cerco. Os judeus, cada judeu, fabricante ou comerciante, tinha que acertar um sócio não-judeu, católico, para poder trabalhar. Mas aconteceu que depois ordenaram os nazistas húngaros que todos os judeus tinham se concentrado nas grandes cidades húngaras. Em Budapeste, capital, já moravam grande quantidade de judeus, mas chegaram do interior também, pois os judeus foram obrigados a deixar todos os bens que adquiriram durante trabalhos longos e pesados, tinham que deixar lá, e depois os nazistas pegaram tudo. Então, quando foram juntar-se em Budapeste os judeus do interior também, os nazistas apoderaram-se de 30 edifícios grandes, propriedade de judeus, colocaram a estrela amarela grande na parede de fora. Os judeus eram obrigados a se juntar nesses 30 prédios. Mas eram muitos os judeus, a condição de morar junto num apartamento, 3, 4, 5 famílias, com crianças pequenas, usando um banheiro, uma cozinha, a situação então ficou muito, muito difícil. Então, os nazistas húngaros começaram a juntar também outras cidades. Onde eu nasci, Debrecen, juntaram também. Primeiro tinha um campo para os judeus ir lá, num certo campo se reunir, depois trouxeram para uma fábrica de tijolos, todos eles, né? Com a intenção de juntar todos e deportar para os campos de concentração alemães, Auschwitz, outros campos, né? Então foram juntando os judeus
começaram as deportações. Por trem, né? Por exemplo, nesse que eu falei para você, nessas cidades, começaram a entrar trens para transporte de gados. E os judeus foram obrigados a levar até o trem, levaram eles até o trem, não podiam carregar uma pequena maleta cada família. Deixam tudo lá, tudo tinha que adquirir, tudo. Esses trens de transporte de gado, né, meio semi-aberto, né, juntaram-se, empurraram 80 pessoas que ficaram com sardinhas em lata, né? Às vezes precisava fazer necessidades, problemas. Dizem que muitos idosos, não sei a quantidade, em cada carregamento morreram lá mesmo, de fome, porque demorou 3 dias chegar lá, e não tinha comida, não tinha água, não tinha nada. Então, muitos idosos já morreram no trem. Quando chegaram lá, por exemplo, tinha uma priminha que morava numa cidade grande do interior, e a minha priminha, da família, só ela que vivia, porque os pais já morreram. E tinha um irmão também, mas o irmão morava em outro lugar, né? Tinha uma bebezinha recém-nascida, o marido foi convocado para serviços de auxílio, né? Eu também, em junho de 1944, fui convocado para prestar serviços auxiliares, dizem trabalhos forçados, esse era o título, mas eu, da minha parte, tive sorte, porque fui designado para uma cidade a distância de 100 quilômetros, da minha cidade natal, Debrecen, tinha que ir lá para fazer serviço de auxiliar no hospital. E carregava doentes para baixo, para cima, ajeitava. Não era trabalho difícil, era ruim, e não tinha, vamos dizer, nazista húngaro lá em cima de mim, controlar. Porque a Hungria tinha necessidade de mão de obra, porque a Hungria era aliada à Alemanha nazista, e convocaram todos os húngaros, homens de 18 a 65 anos, para o exército. Então faltava mão de obra, por isso que tivemos sorte que fomos designados para esse hospital para trabalhar e ajudar lá. Bom, então, o tempo ficou passando lá eu digo, eu não sou exemplo para os grandes sofrimentos da população judaica na Hungria. Então eu, da minha parte, vou contar a minha vida. De repente, recebemos ordens lá, tinha mais rapazes judeus lá na cidade. Chegamos lá, começamos a trabalhar, mas de repente veio um bombardeio de aviões americanos, muito forte, e porque essa cidade também era um ponto de cruzamentos de trens que iam para a frente russa. De repente começamos a trabalhar, chegou um sinal de alerta, aqueles sirenes começaram a tocar e avisaram-nos que as tropas russas, que, tendo ganhado a Batalha de Stalingrado, vão subindo para cima para conquistar a Alemanha, entrar em Berlim, tirar Hitler, matar Hitler. Então os russos chegaram, tropas russas, todos fortíssimos, baixos, mas fortíssimos, e com metralhadoras de último modelo de lance, K-40 fantástico, armas fantásticas, e entraram na Hungria. As tropas húngaras foram recuando porque a quantidade de russos era muito maior, foram se retirando, e nós também fomos obrigados a se retirar, não ficar para trás, né? Então,
nós chegamos, fomos até a fronteira austro-húngara, fronteira. Mas os russos já chegaram antes de nós lá. Os tropas já foram com tanques, todos chegaram lá. Um de nós resolvemos sair da Hungria. Um de nós falava russo, porque ele morava perto da Rússia, na região da Hungria, que aprendeu russo lá. Nós outros não falávamos russo. Então fizemos o seguinte, compramos garrafas de vodka, bebida, e levamos pouco dinheiro conosco. Chegamos, aquele que falava russo, chegávamos perto dos russos e explicou que nós somos refugiados, queríamos sair da Hungria e demos o vodka ou bebida para eles, um dinheirinho. Eles deixaram-nos passar. Chegamos à Áustria, enfim, lá, Nações Unidas tinha agência para refugiados, providenciando tudo de nós. Nós queríamos, de qualquer maneira, ir no Brasil, porque lá assistiam à televisão um filme do Brasil com Mickey Mouse, mostrando o carnaval brasileiro, moças dançando, alegria, todo mundo alegre, sorrindo, né, cara fechada como eram os alemães, os húngaros. E fomos no consulado húngaro primeiro, conseguimos passaporte lá com o consul, né? E com o passaporte conseguimos visto para o Brasil. Então embarcamos num navio, mas fomos passagem mais barata no porão. Todo mundo no porão, grande quantidade de pessoas. Mas foi alegria porque já saímos de lá. E quando chegamos em Santos, e eu saí, outros começamos a beijar o chão, que ficamos longe da Hungria. Bom, então, lá correu a notícia, não sei como, entre os judeus no Brasil, né, que vão chegar uma quantidade de refugiados húngaros sobreviventes da guerra. Então, eles foram, principalmente judeus húngaros, que chegaram aqui antes da Segunda Guerra Mundial, bem antes, estavam muito bem de finanças já, e receberam-nos e disseram que vocês vão ser providenciados de poder, alugamos para vocês um hotel, tal e tal hotel, para vocês ficar 30 dias lá, e nos deram dinheiro também para 30 dias para alimentações. Então já vi que a coisa é diferente no Brasil para nós, muito melhor. Editei um livro sobre Paraty. Você conhece Paraty? Ah, cidade maravilhosa. Colonial brasileira. Como eu conheço o Brasil bem, eu viajava grande parte do Brasil com essas obras de arte, quadros. Eu conheço o potencial do Brasil. O que eu posso fazer pelo Brasil, eu estou fazendo. Porque me aceitaram aqui.